A derrota do amadorismo. No ano passado, Felipe Luiz, após derrota do Flamengo para o Bayern, disse: "Eles são melhores que nós." O eles da frase anterior se refere, claro, ao time alemão. O nós, claro, ao time brasileiro. Levando-se em conta o contexto atual do futebol brasileiro, o eles poderia se referir ao futebol europeu, seja o futebol de clubes, seja o de seleções. O nós poderia se referir ao futebol brasileiro, seja o de clubes, seja o da seleção. Nas últimas Copas, o Brasil foi eliminado por França 2006, Holanda 2010, Alemanha 2014, Bélgica 2018, Croácia 2022 e Noruega 2026. Em 2006, a Itália venceu a Copa. Em 2010, a Espanha. Em 2014, a Alemanha. Em 2018, a França. Em 2022, a Argentina. O time sul-americano é um intruso nessa lista. O futebol no século XXI é dos europeus. Sobre o futebol brasileiro, glórias do passado não compensam pelo despreparo e pela falta de profissionalismo do presente. Há muitos culpados, dentre eles alguns dos chamados grandes meios de comunicação. Ainda assim, é preciso deixar evidente que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, é a grande culpada, não por ter contratado Ancelotti, mas pelo contexto que levou à contratação dele. O italiano foi chamado depois que a CBF investiu em técnicos ruins, Ramon Menezes interinamente, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Só que esses técnicos não foram os únicos erros da empresa que rege o futebol nacional. Mas administrações envolvidas com escândalos financeiros e conluios com empresários e grupos de comunicação têm minado o que o futebol brasileiro ainda pode ter de criativo. Isso por si é uma tragédia, mas há ainda uma mentalidade careta, sem criatividade, mofada. Num contexto assim, não há como uma seleção funcionar. O torcedor burro e os dirigentes da CBF não percebem que o futebol de fato mudou. Tolices como é preciso respeitar o futebol brasileiro. Só o Brasil tem 5 estrelas. O Brasil tem uma camisa pesada. Os adversários temem a amarelinha e afins não ganham partidas. Vai longe o tempo em que a junção de craques era o bastante para se ganhar um torneio como uma Copa do Mundo. Nas mudanças pelas quais o futebol passou, não há mais como não estudar e não estar preparado. Improvisos e lampejos não vencem mais nada. Temos perdido e continuaremos a perder. Alguém até pode alegar que o futebol argentino, que é muito mais bagunçado do que o brasileiro, conseguiu ganhar a Copa de 2022, o que é verdade. Todavia, a Argentina ganhou esse torneio não porque a federação deles é desorganizada, mas apesar de ela ser desorganizada. A Argentina ganhou a Copa graças ao talento e à garra de seus jogadores. Ainda assim, insisto, hoje em dia isso não gera solidez. Um trabalho robusto, competitivo e duradouro no futebol atual é fruto de profissionalismo e de estudo, coisas que o futebol brasileiro seguirá não tendo. Junte-se à lambança dos cartolas do futebol e dos empresários, a soberba e a atitude blasé dos jogadores da seleção desde 2006. Estão mais preocupados com carreira na Europa e, diante do crescimento das redes sociais, com desempenho nessas plataformas. As últimas levas do futebol brasileiro são um fiasco, não porque não tem talento, mas porque acreditam tolamente que apenas a habilidade ganha campeonatos. O André Kfouri, na ESPN, fez menção a esta frase: "Quando o talento não trabalha, o trabalho ganha do talento." O futebol brasileiro não sabe trabalhar, não sabe ser profissional.
Juntando-se a isso a empáfia local de que gênios do futebol só brotam por aqui e a insensatez de supor que o jogador brasileiro ainda tem um tempero a mais, o que se tem é o que se viu recentemente na derrota brasileira. Insistir que o Brasil continua sendo o celeiro maior ou único de craques é ignorar, só ficando em casos atuais, gente como Messi, Mbappé, Haaland, cheios de empáfia, de soberba, seguem jogadores, dirigentes da CBF e boa parte dos torcedores. Ninguém quer corrigir o despreparo. Depois do jogo recente, Vini Júnior, em entrevista, justificou a derrota dizendo: nervosismo da Copa do Mundo. O nervosismo é compreensível. Para ser superado, requer concentração, profissionalismo, comprometimento, coisas que o futebol brasileiro não tem nem terá. Jogadores brilhantes estão pipocando no mundo todo. Não deixaram de pipocar aqui. Todavia, o futebol brasileiro está se tornando minúsculo não por falta de talento, mas por arrogância e bagunça. Dancinhas e ingerências não ganham título. Quando da convocação do time brasileiro para a disputa da Copa, houve aquele circo canhestro, bizarro e cafona da CBF, em que já havia ficado claro depois de anunciados os convocados que Ancelotti havia se rendido, seja por que razão for, ao oba-oba amador e ganancioso da CBF, dos anunciantes e de alguns meios de comunicação. Só um tolo diria que Ancelotti não é vitorioso na profissão. Todavia, cravo, não será vitorioso no comando da seleção brasileira. Quem nasceu em 2002, a depender do mês de nascimento, tem hoje 24 anos. Na próxima Copa, terá 28. Esse pessoal nunca viu o Brasil ganhar o torneio. Nasci em 1970. Houve época em que supus que eu jamais veria a seleção brasileira ser campeã de uma Copa. Eu estava errado. Mesmo assim, levando-se em conta a idade que tenho e considerando-se o futebolzinho brasileiro, suspeito de que não mais verei o Brasil ganhar outra Copa do Mundo.